tem uma realidade muito semelhante à da favela Marte antes da obra. O senhor disse no discurso que é possível transformar, embora seja um problema complexo, e eu queria saber se esse projeto aqui pode servir como modelo para transformar comunidades em outras cidades do estado. Sem dúvida, a gente acredita nisso. Tenho aprendido muito sobre isso, né, com a turma do Jonathan Falcões, com o Edulila, cadê o Edulila? Aqui. E na verdade o que a gente tem visto e conversado bastante é que em cada caso é um caso, né? Cada favela é uma realidade, é um tipo de abordagem. Então aqui houve uma mobilização, uma remobilização, uma reconstrução, um reurbanismo completo, né, que está dando esse resultado que a gente está vendo, que é muito interessante. Tem outros casos, como a favela dos Sonhos, né, Viagem Vasconcelos, que eles fizeram ali esse trabalho de arquitetura tática. Então readequaram uma série de residências, readequaram vias, vieram com endereço digital, CEP digital. Então, usaram a criatividade para melhorar a iluminação pública, sempre usando a sustentabilidade, a engenhosidade que é tão própria do brasileiro. Eles sempre trabalham muito a questão da capacitação, a questão da inserção no mercado de trabalho, né, a digitalização da favela. Então, em cada situação, a gente vai ter uma abordagem diferente. A gente firmou um protocolo de intenções, o Favela 3D está incorporado com o programa de governo do Estado de São Paulo e a gente vai fazer outras abordagens em outras favelas. Agora, recentemente, eu tenho conversado com o Marcelo Branco e lá na favela do Moinho, a gente vai fazer no centro da cidade de São Paulo a mesma coisa. A gente vai desmobilizar a favela e ali a gente está fazendo um chamamento, nós estamos comprando imóveis para entregar para as pessoas, de maneira que elas continuem morando no mesmo lugar, só que no outro tipo de moradia. Tem lugar que a gente vai fazer alguma coisa parecida com aqui, tem lugar que a gente vai entrar transformando a realidade dentro de uma lógica, né, social, de uma lógica de arquitetura, né, para adaptar a arquitetura à realidade local. Então isso depende do tamanho daquela comunidade, do tamanho daquela favela, e vai ser estudado caso a caso. Agora, a maioria das favelas do estado de São Paulo são favelas de pequeno porte, então são favelas que ajudam, né, que favorecem muito esse tipo de abordagem. E a gente está muito motivado a dar continuidade a esse tipo de trabalho. Vamos fazer isso em parceria com quem entende muito disso, né, que é o pessoal de Jonathan Falcões. É por isso que a gente incorporou o programa deles ao nosso programa de governo, né, virou um programa de Estado. E eu tenho ressaltado isso, tem que ser programa de Estado porque tem que ter continuidade. Como teve aqui, né, então esse trabalho que começa com o João Dória, que passa pelo Rodrigo Garcia, que termina com a gente, né, e fico aqui registro meus agradecimentos aos governadores que me antecederam também pela iniciativa, por terem acreditado, e a gente teve simplesmente o trabalho de dar continuidade e está entregando hoje aqui esse espetáculo, né, que é essa transformação aqui na Favela Marte. Governador, boa tarde. Eu sou a Daniela de hoje. Eu gostaria de saber qual o seu grau de envolvimento, conhecimento com a região norte aqui de Rio Preto, que apresenta tantas carências, tantos problemas sociais, né? Sobretudo ao tráfico de drogas, crimes relacionados ao homicídio. Eu queria saber o seu grau de conhecimento e se existem projetos para poder sanar esses problemas que estão muito frequentes aqui na cidade. Claro que existem, e na verdade a gente está falando de conjugação de política pública, né? Não só a política de segurança, a gente está investindo muito nisso, né? A gente está contratando 18 mil novos policiais, investindo muito em tecnologia. A gente está fazendo um maior investimento em inteligência e tecnologia de todos os tempos no estado de São Paulo, né? Colocando novos sensores e aproveitando os sensores da iniciativa privada, organizando as informações do ambiente de nuvem, tratando, predispondo comportamento criminoso para a gente poder atuar com oportunidade, né? Para a gente poder sempre colocar de maneira ótima o nosso efetivo. E por mais que a gente faça uma contratação importante, ontem a gente liberou mais 3.172 policiais civis, novos policiais civis, que vão ser distribuídos em todo o estado de São Paulo. No final do ano a gente está formando mais 3.042 policiais militares. Então a gente veio com um braço de valorização da carreira policial, um braço de investimento em tecnologia, um braço de recompletamento de efetivo. Os indicadores na região noroeste de Maranhão estão caindo todos, né? Então a gente está no estado de São Paulo com a menor taxa de homicídio de todos os tempos, de toda a série histórica, roubos e furtos com a menor taxa desde 2008, roubo de carga caiu 21%, roubo de carro caiu 23%, roubos em geral, furtos em geral. Então está caindo. A gente tem um desafio do latrocínio, a gente tem um desafio
dos crimes contra as mulheres, né, aqueles crimes que muitas vezes são praticados dentro de casa, dentro do lar. É uma coisa que realmente nos desafia, a gente precisa construir política. Agora, esse é um lado do problema. O outro lado, aí é a construção da política social, é a questão da reinserção produtiva, é a questão do investimento na primeira infância, o investimento na alfabetização na idade certa, o combate à evasão escolar. A gente teve uma redução importante de evasão escolar do ano passado para este ano, a gente está apostando muito nisso, apostando no aumento de vagas do ensino profissionalizante. A gente está subindo, de 70 mil alunos na rede de ensino médio para 170 mil alunos no ano que vem, e somado aos 230 que estão aí no Centro Paula Souza. Então a gente vai ter 400 mil estudantes de ensino médio ano que vem no ensino profissionalizante. A gente vai sair, porque a gente tinha 9%, ano que vem a gente vai estar com mais de 20%, e a nossa ideia é chegar a 45% de vagas no ensino profissional. Então, a gente aposta muito na capacitação, na emancipação, na construção da porta de saída. A ideia da Praça da Cidadania aqui é um pouco isso. É um local, é um espaço para capacitação profissional e reinserção produtiva, ligação das pessoas, conexão com o mercado de trabalho. Eu acho que se a gente conjugar as políticas de assistência, e quando eu falo assistência social, a gente tem que entender no seu sentido lato. Não é só o amparo, não é só entender e acolher as pessoas dentro de programas de transferência de renda, mas é a construção dos planos de desenvolvimento individual e a construção da porta de saída que se dá pela emancipação. E a inteligência de um bom programa de superação da pobreza se dá justamente quando a gente percebe como é possível criar os incentivos para a pessoa se emancipar. Então é nessa linha que o Estado está trabalhando. A gente está com uma taxa de desemprego baixa, a gente gerou 500 mil postos de trabalho no primeiro semestre, o Estado está aquecido e a gente vai procurar sempre criar as oportunidades. Esse mito, segurança, mais criação de oportunidade, assistência, desenvolvimento social, é o que vai, com certeza, resolver o problema. Governador, o senhor citou o João Dória em dezembro de 2021, ao assinar o projeto de urbanização daqui, ele falou que ia entregar as casas com eletrodomésticos. Isso não foi possível? Será possível? Vamos pensar, eu acho que tudo a gente pode botar na mesa, Se você lembrar São Sebastião, quando teve a tragédia, as pessoas perderam tudo. E a gente fez um compromisso com aquelas pessoas naquela oportunidade. Eu disse, eu vou entregar as casas completas. E para quem acompanhou São Sebastião, as quase 1000 residências que a gente entregou com toda a linha branca. A gente entregou com tanquinho, com micro-ondas, com fogão, com geladeira, com cama, com colchão. Então, entregamos realmente o pacote completo, porque aquelas pessoas haviam perdido tudo. E aqui uma coisa para depois sentar e conversar. Boa tarde, tudo bem? Equipe da Record Rio Preto, para o secretário Branco. Secretário, os principais desafios encontrados aqui para tornar um espaço digno, porque todos temos direitos dentro das nossas casas e essas pessoas a partir de agora também têm. Então, os principais desafios encontrados aqui, e a partir de agora, tudo que foi feito aqui, como foi o projeto, isso vai a nível Estado, isso chegará a nível Estado, como chegará com todas as dificuldades que nós temos a nível estadual? Olha, aqui foi um aprendizado, tá certo? Como na verdade o Estado já fez outras urbanizações de favela em todo o Estado de São Paulo, você vê isso, particularmente na cidade de São Paulo. Nós temos algumas urbanizações grandes feitas no passado em Paraisópolis, feitas em Heliópolis, em outras comunidades, mas aqui foi um modelo diferente criado pelo Edu. Tá certo? Tem uma proximidade muito maior, eles encaminham as pessoas também, não só para a moradia, mas para um desenvolvimento social muito mais consistente, quando fazem uma captação dos empregos, fazem um treinamento, e isso naturalmente nós vamos levar para a Secretaria. O governador, quando estava ainda na sua campanha, ele transformou, logo depois quando foi eleito, transformou a Secretaria em uma Secretaria de Desenvolvimento e não só de habitação, desenvolvimento urbano e habitação. E hoje nós queremos cada vez mais incorporar esse desenvolvimento humano a essas ações da Secretaria, de uma forma que a gente faça o desenvolvimento urbano, cuidando também das pessoas e do futuro dessas pessoas. Então aqui realmente é um aprendizado, nós devemos levar esse modelo para outras urbanizações no estado de São Paulo, e cada vez mais cuidando de que as pessoas tenham não só a habitação, mas a verdadeira qualidade de vida quando a gente sai de um projeto implantado como foi aqui. Boa tarde, governador, tudo bem? Rodrigo Lima. Governador, a gente está passando por um problema em Rio Preto da estiagem, questão do risco da falta de água na torneira, também os incêndios grandes nas cidades da região. Que medidas o Estado está adotando para contribuir em
primeira coisa, com relação ao combate a incêndios, aí vamos falar das ações de curto para a gente chegar nas ações de médio e longo prazo. A gente está com o efetivo todo empregado. Hoje nós temos um gabinete de crise montado, está permanentemente montado ao longo desse período. A gente tem feito um combate. Hoje nós temos 13 municípios que têm foco de incêndio. Eu estou falando daqueles que têm focos grandes de incêndio, né? Isso obviamente tem variado muito ao longo do tempo, mas hoje a gente está trabalhando com toda a nossa capacidade na extinção desses focos. A gente está empregando 29 aeronaves, né, tanto de asa fixa, que foram contratadas pelo Estado, quanto helicópteros Águia da Polícia Militar. A gente está empregando também um efetivo bastante grande, não só do Corpo de Bombeiros, mas também das defesas civis do Estado, dos municípios e brigadistas da iniciativa privada. São muitos incêndios, por exemplo, em área de lavoura, e nós temos aí a mobilização do agronegócio com seus brigadistas, eles ofertando carros-pipa. Nós temos 1.800 carros-pipa da iniciativa privada sendo empregados hoje em combate a incêndio no Estado, e quase 10 mil brigadistas. E mesmo assim a situação é muito severa, porque aí tem aquela combinação de fatores que é explosiva, né? Baixa umidade relativa do ar, a gente tem aí calor intenso, ventos fortes. Os ventos fortes muitas vezes impedem a utilização das aeronaves de asa fixa. São essas aeronaves agrícolas, são muito leves e não conseguem operar em situação de vento desfavorável, né? Mas estamos aí nesse combate, né? Tivemos até durante a madrugada um combate muito severo lá em Penápolis. Enfim, estamos com esses municípios aí. Hoje nós temos o problema da falta de abastecimento. São alguns municípios em situação de emergência, 66 em situação de emergência no estado de São Paulo, mais 5 que apresentam uma situação grave em termos de abastecimento de água. E aí uma curiosidade para a gente fazer uma reflexão futura: nenhum deles nas áreas abrangidas pela Sabesp. Então a gente tem que parar para pensar nisso, porque nós criamos o Universalize, que é um programa que tem por objetivo agregar municípios dentro de uma mesma bacia para a gente aproveitar aquilo que é mais caro numa estrutura de saneamento básico, que é o aproveitamento compartilhado da infraestrutura. Se cada município resolver ter a sua estrutura própria de saneamento, a gente acaba perdendo eficiência. Então a nossa ideia é desenvolver os projetos de concessão para aproveitar essa energia. Essa é um pouco a ideia do Universalize. E por quê? Porque a gente tem que tornar as redes mais resilientes, a gente tem que combinar a drenagem com o saneamento para poder fazer a reservação de água naqueles momentos, naquelas épocas de chuva, para não padecer tanto nos momentos de estiagem. Hoje, o que nós estamos fazendo nesses municípios? Primeiro, o fornecimento de carros-pipa, né, para suprir o abastecimento. Segundo, a perfuração de poços artesianos. Então, a gente tem uma ata para perfuração de poços, uma ata para fornecimento de carro-pipa. Então tem hora que você tem que chegar emergencialmente, chega com carro-pipa, né? A gente está fazendo a perfuração de poços. Terceiro, desassoreamento de curso d'água. A gente está investindo quase R$500 milhão para desassorear. Se a desassoria consegue aprofundar o curso d'água e aí tem uma situação mais favorável em termos de captação. Outra coisa, a gente está dando as outorgas especiais de água e também fazendo intervenções de captação para que a gente possa trazer mais água, né? Aproveitar os mananciais que nós temos, às vezes mudando o manancial, mudando o ponto de captação. Agora, o que acontece muitas vezes, e tem acontecido em alguns municípios? Não adianta nada a gente fazer um investimento dessa natureza e o município tem 50% de perda d'água na rede, 40% de perda d'água na rede. Então é uma perda de recurso, né? Uma perda grande. Então aqui na região em especial, a gente está estudando a possibilidade de ter novos pontos de captação. Vamos fazer o fornecimento de água com carro-pipa, né? E estudar as medidas de longo prazo para tornar realmente o cenário no Noroeste mais resiliente. Isso vale para o estado todo, porque é um estado, e a gente tem batido muito nessa tecla, que tem uma vulnerabilidade hídrica importante. Vários municípios absolutamente dependentes do aquífero Guarani, né? Isso não é sustentável, até porque quando a estiagem vai se prolongando, a gente vê o nível do lençol baixando de forma importante. No dia de hoje, eu saio daqui de Rio Preto, vou em Botucatu inaugurar uma barragem, então uma estrutura de armazenamento para garantir o abastecimento de água na região de Botucatu, né, de forma perene durante mais tempo. Então essa barragem começa a encher agora no final do ano, quando começarem as chuvas. Na semana que vem eu estou dando 2 ordens de serviço para a construção de mais 2 barragens, né, que é a barragem de Amparo e a barragem de Pedreira. Isso é fundamental para a região metropolitana de Campinas, e a gente tem que raciocinar agora centro-oeste, noroeste do estado. Então você tem 2 problemas: um é o abastecimento de água, outro é a própria questão da agricultura, né, porque faltam estruturas de captação,
falta estrutura de reservação e falta estrutura de irrigação no estado. Então são coisas que a gente tem que começar a se preocupar. Pegar, por exemplo, o Oeste. Falta água no Oeste. E aí como é que pode faltar água num local onde eu tenho Guapeí, eu tenho Peixe, eu tenho Paranapanema, eu tenho Paraná? Mas é a realidade. Então falta a infraestrutura necessária para a gente aproveitar essa disponibilidade de recursos hídricos que nós temos. Governador, boa tarde. Vitor Garcês, repórter do SBT aqui em Rio Preto. Governador, fala pra gente a importância de entregar um loteamento completo, né, infraestrutura completa, para famílias que não tinham saneamento básico, energia elétrica, e como que o governo vai incentivar essas famílias a terem renda, emprego e também os microempreendedores que estão aqui. Olha, primeiro, é fundamental, é muito bom quando você pode entregar um conjunto completo como esse. Eu acho que esse foi o grande sonho do Edu Lira lá atrás, foi o grande sonho da Amanda, né? E eles são esses líderes inspiradores que impulsionaram esse grande projeto, que moveram, né, os governos do estado que passaram, né, o Dória, o Rodrigo, agora o nosso governo, né, que moveram aqui o trabalho da nossa CDHU, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, né, que comprou a ideia desde sempre. E é ótimo você saber que tem estrutura de iluminação, você tem o saneamento básico, tem que ser completo. A gente não poderia fazer um conjunto desse e não ter o saneamento básico, é uma coisa tão importante. Além disso, a universalização do saneamento é uma coisa que a gente está perseguindo muito no estado. Se você pegar aquilo que nos motivou a levar a termo a desestatização da Sabesp, foi isso. A gente tem um contrato agora de 260 bilhões de reais de investimento para tratar as cidades do Alto Tietê, para tratar Guarulhos, que só trata 20% do esgoto, para tratar a própria cidade de São Paulo. Hoje, os contratos não alcançavam as áreas rurais, os núcleos informais consolidados. Então, a gente vai chegar nas favelas com saneamento, que é uma coisa que a gente não chegava, né? Então, é uma transformação muito grande e é por isso que a gente criou o Universaliza. E aqui, obviamente, isso é um conjunto novo, né? Se a gente está fazendo a reurbanização da favela Marte, ela tinha que nascer com saneamento, porque, afinal de contas, tem uma repercussão, né, direta do investimento do saneamento básico na questão da saúde. A gente pode ver aqui nos vídeos a quantidade de doenças que nós tínhamos pela falta de estrutura de saneamento no cenário anterior da favela Marte. Então, é uma realidade que vai mudar absolutamente, porque essas doenças normalmente são doenças de veiculação hídrica. E a partir do momento que você tem o saneamento, tem esgotamento sanitário, tem urbanização, isso acaba. E aí vem a preocupação, que é a preocupação do Gerando Falcões, e eles deram os números aqui que são impressionantes, né? Hoje 98%, né, das pessoas gerando renda são empreendedores, são pessoas que passaram por capacitação, que já estão trabalhando, estão conseguindo trazer o sustento para casa. Então veja que é um programa completo, né, onde se pensa todas as dimensões, se pensa sobretudo em como construir a dignidade com as pessoas. Falando um pouco do microempreendedor, o microempreendedor é uma prioridade para o estado de São Paulo, porque são os pequenos empreendedores que geram mais postos de trabalho. E a gente tem ofertado duas coisas, treinamento e crédito. Via Desenvolve São Paulo, a gente já ofereceu praticamente 1,7 bi de crédito para pequenos e microempreendedores. E a gente vai continuar nessas duas linhas, capacitando pequenos empreendedores, né, dando a formação profissional, né, dando a formação acerca do empreendedorismo e, obviamente, ofertando também o crédito. A última, por favor. Boa tarde, governador. Eduardo Belíssimo, do Jornal de hoje. Eu gostaria de perguntar que estamos chegando na época de eleições e 3 candidatos a prefeito de Rio Preto, Valdomiro Lopes, Itamar Borges e Fábio Cândido, usam frequentemente a sua imagem nas propagandas e nos debates. Gostaria de perguntar... Você começou privilegiado, né? Isso é muito bom. Isso é sinal que eu sou um cara querido por eles. Então, e isso traz uma certeza também. Próximo prefeito de Rio Preto vai ser ou Valdomiro Lopes, ou Fábio Cândido, ou Itamar Borges. Hoje estavam os 3 no aeroporto lá para me receber, né? Eu cumprimentei os 3 e disse: que bom saber que o futuro prefeito de Rio Preto está aqui entre nós. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.